A professora Cristiane Borges gostava de devolver as provas com o que ela chamava de um momento de reflexão. Na prática, isso significava que ela lia os nomes em voz alta, da nota mais baixa até a mais alta, e deixava o silêncio entre um nome e outro durar exatamente tempo suficiente para que todo mundo entendesse exatamente o que ela pensava de cada aluno. Era uma técnica. Ela tinha outras. Lucas Santos sabia que ia ser o último nome chamado, não porque fosse arrogante, ele nunca tinha sido arrogante na vida, mas porque tinha passado o fim de semana inteiro estudando na beira da cama enquanto a mãe trabalhava o turno da noite e conhecia cada vírgula daquele gabarito. Conhecia os textos, conhecia os autores, conhecia as questões de interpretação que Cristiane gostava de repetir com roupagem diferente, achando que ninguém ia notar. Mateus, 6,5. Uma pausa. Juliana, 6,8. Bem, pelo menos melhorou, né? O sorriso de Cristiane era do tipo que não chegava nos olhos. Ela tinha 51 anos, cabelo escovado toda manhã antes de entrar na sala, batom na cor certa para cada dia da semana. Segunda-feira era o rosa nude, sexta era o vinho. Ela nunca variava. 22 anos de sala de aula. E a postura de quem considera isso uma conquista pessoal e não uma circunstância. Eduardo. Ela pausou mais do que o necessário antes de chamar o nome do filho, que estava sentado na terceira fila do centro, como sempre a posição que ela mesma tinha sugerido no primeiro dia de aula, dizendo que os melhores alunos rendem mais no centro, a distração vem das laterais. Eduardo tinha 16 anos, um corte de cabelo que custava mais do que a semana de lanche de Lucas, e uma média que estava, até aquele momento, em 6,4, 7,2. Eduardo assentiu com uma satisfação desproporcional para uma nota tão mediana. Ninguém na sala comentou nada, porque ninguém era idiota. E por último, Cristiane levantou a folha de Lucas e a segurou um pouco mais alta do que precisava, como quem vai anunciar algo importante. Lucas Santos, 10. A sala ficou quieta por um segundo, não o silêncio de admiração, mas o silêncio de quem está esperando o próximo passo de Cristiane, porque todo mundo naquelas 6 semanas já tinha aprendido que o próximo passo de Cristiane nunca era simplesmente entregar a prova. Parabéns, Lucas. Ela caminhou pelo corredor central com passos medidos, segurando a folha. 10 pontos. Melhor nota da sala. Lucas levantou a cabeça. Havia algo no tom dela açucarado demais, como aquelas balas de erva doce que são doces na entrada e amargas no final. Mas eu fico me perguntando. Cristiane parou ao lado da carteira dele e inclinou a cabeça levemente, como uma professora preocupada com o bem-estar do aluno. Como é que um menino que não tem nem caderno decente consegue tirar 10 numa prova de literatura? Lucas não respondeu. Cadê seu caderno, Lucas? Ele abriu a sacola do supermercado, uma sacola reutilizável do Extra, verde, com o logo desbotado, e tirou o caderno. Capa de papelão reforçado, nome escrito com caneta permanente, as bordas um pouco dobradas de tanto uso. Ele tinha refixado a espiral com arame na semana anterior porque o plástico tinha quebrado. Cristiane pegou o caderno com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando algo de procedência duvidosa, e o ergueu para a sala ver. Gente, ó, ela soltou uma risadinha leve, quase apologética, que era pior do que se tivesse gritado. Caderno de papelão, artesanal. Ela devolveu o caderno em cima da carteira sem olhar para ele, um gesto displicente, como quem larga um guardanapo usado. Não tem problema nenhum não, Lucas. Cada um faz o que pode com o que tem, né? Só que fica difícil de acreditar que esse nível de desempenho vem de estudo de verdade quando a gente vê o contexto todo. Que contexto? A voz veio da janela. Isabela Fontes, 15ª fila. Cabelo preso com um elástico de mercado, olhando direto para Cristiane com uma expressão que não era de pergunta, era de desafio com cobertura de pergunta. Contexto de vida, Isabela.
Cristiane não perdeu o sorriso. Não estou falando nada de errado. Só estou observando o ambiente do aluno. Faz parte do meu papel como educadora. E então ela virou de novo para Lucas, com a voz ainda no mesmo tom de preocupação pedagogicamente justificada. Você veio de sacolinha hoje de novo? A palavra sacolinha, ela disse baixinho, quase gentil, mas alta o suficiente para 40 e 2 alunos ouvirem sem esforço. Não precisava gritar, a sala era pequena e o silêncio dela era perfeito. Cadê sua mochila de verdade? Cadê o material escolar adequado? Ela gesticulou vagamente em direção aos pés de Lucas. O tênis também tá um pouco cansado, né? Aquele solado ali já deu o que tinha que dar. Lucas olhou para o seu tênis. O solado tinha começado a descolar do lado direito 2 semanas antes. Ele tinha consertado com cola quente, mas a cola não tinha aguentado o calor do asfalto de novembro. Na manhã de hoje, ele tinha posto fita isolante antes de sair, a fita preta que ficava no gaveto da cozinha, a mesma que a mãe usava para consertar o fio do carregador. Alguém na sala deu uma risada, depois outra pessoa. Eduardo foi o mais alto, uma risada aberta, sem disfarce, com o tipo de conforto de quem sabe que não vai ser repreendido por isso, porque a professora está sorrindo também. Lucas não olhou para nenhum deles. Olhou para frente, para a lousa, para um ponto fixo entre o nome de Machado de Assis escrito com giz e o canto superior do quadro. Fixou o olhar naquele ponto e não tirou. Dentro do bolso da calça, com a mão esquerda, ele encontrou o celular velho, um Samsung J2 sem chip, bateria pela metade, que ele carregava todo dia mesmo assim porque tinha ficado com o hábito. A tela não acendeu. Ele não queria ver a tela, só queria sentir o peso do aparelho na palma da mão, o plástico gasto da capa, as bordas conhecidas. Pressionou o botão lateral uma vez, sem abrir nenhum aplicativo. Bom, Cristiane voltou para a frente da sala com passos leves, satisfeita com alguma coisa que só ela podia nomear. Vamos continuar. Abram o livro na página 93. Isabela esperou a professora virar de costas, então passou um bilhete dobrado por baixo da carteira até Lucas deslizar pelo piso frio de granilite. Ele abriu sem pressa. Tá bem? Ele dobrou o bilhete, colocou no bolso, não respondeu. A aula continuou por mais 40 minutos. Lucas copiou tudo, respondeu quando chamado, não errou nenhuma questão. Quando o sinal bateu, foi o último a sair, não porque estava devagar, mas porque precisava daquele segundo sozinho na sala para colocar o rosto no lugar certo antes de entrar no corredor. Isabela o esperava do lado de fora, com os braços cruzados. Ela não pode fazer isso. Isabela andava rápido no corredor, cabelo balançando, com a raiva organizada de quem ainda acredita que as coisas funcionam se as pessoas certas souberem. Isso tem nome. Tem lei. Humilhação moral em ambiente escolar. Isso é até previsto no BEL. Sua mãe precisa saber. Lucas parou na beirada do corredor, onde o sol batia no piso de forma que criava um retângulo branco no chão. A sacola do extra, pendurada no ombro, o tênis com a fita isolante, que já estava descolando de um canto, porque fita isolante em dia de calor tem vida curta. Ele olhou para Isabela. Minha mãe sai às 5 da manhã e volta às 7 da noite, Bel. Se eu chegar hoje e falar, a professora zoou meu tênis na frente de todo mundo, ela vai sair do serviço amanhã para vir aqui. Vai perder o dia, vai chegar exausta e estressada e vai ouvir do Souza que foi um mal-entendido e vai sair sem nada. Ele pausou. Então não vale a pena. Isabela ficou quieta. Lucas foi em direção ao portão. O ônibus, até o Jardim Ângela, demorou 42 minutos naquela tarde porque tinha acidente no viaduto e o trânsito abriu com a velocidade do mel em dia frio. Lucas ficou de pé nos primeiros 20 minutos com a sacola abraçada na frente do corpo, olhando pela janela sem ver nada específico. Quando um assento abriu na penúltima parada antes da dele, ele ficou onde estava. Em casa, tirou o uniforme assim que entrou, lavou na pia do banheiro com sabão de coco, estendeu no varão para secar antes de a mãe voltar. Pegou o celular sem chip, conectou no carregador.
Fez o lanche pão com margarina, copo de suco em pó que tinha ficado com grumo no fundo porque a lata estava quase acabando. Sentou na beira da cama, com o caderno de papelão aberto nos joelhos. A sacola do Extra ficou pendurada na maçaneta do quarto. Quando Carla Mendes abriu a porta às 18h58, Lucas estava com os cadernos abertos na mesa da cozinha. Oi, filho. Ela jogou as chaves na fruteira. Estava com o cabelo preso de qualquer jeito, calça de uniforme azul, com uma mancha de água sanitária no joelho esquerdo que ela não tinha visto ainda, ou tinha visto e não tinha mais energia para se importar. Comeu? Come. Prova essa semana. Já passou. Tirei 10 em português. Carla parou de abrir a geladeira e olhou para ele por um segundo, um sorriso rápido, real, o tipo que aparece antes de a pessoa lembrar que está cansada. 10. Meu filho. Ela abriu a geladeira, tirou a marmita do dia anterior. Amanhã eu faço arroz fresco. Lucas voltou para o caderno. Embaixo da mesa, onde a mãe não via, ele abriu o Samsung velho e foi em gravações de voz. 43 arquivos. O mais recente, hoje, 11h18 da manhã. Ele ficou olhando para a lista por um tempo. Não abriu nenhum arquivo. Fechou o aplicativo, desligou a tela, colocou o celular de volta no bolso. Do outro lado da cozinha, Carla Mendes aquecia a marmita no fogão e não sabia de nada. De manhã cedo, 2 dias depois, Carla estava na calçada, em frente à escola, esperando Lucas entrar quando Isabela Fontes desceu do ônibus e atravessou a calçada na direção dela sem hesitar, sem aquela educação de adolescente que pede licença antes de falar com adulto desconhecido. Carla guardou as chaves no bolso e prestou atenção. Isabela contou tudo em pé na calçada, com o ônibus passando na rua e a campainha tocando lá dentro. Contou com a precisão de quem estava com raiva e tinha organizado a raiva antes de chegar à prova. O caderno de papelão erguido para a sala ver, a sacolinha, o tênis, a risadinha de Cristiane, Eduardo rindo mais alto que todo mundo, a sala inteira em silêncio depois. Quando Isabela terminou, Carla ficou quieta por 3 segundos. Obrigada por me contar, filha. A voz saiu calma. Ela tinha aprendido a deixar a voz sair calma quando as outras coisas dentro dela não estavam. Esperou Isabela entrar. Esperou mais 2 minutos, olhando para a fachada do prédio cor de areia desbotada com o nome da escola, em letras de azulejo. Depois foi até a guarita e pediu para falar com o diretor. A secretária, uma mulher de óculos de grau e expressão de quem já viu tudo isso antes e não acredita que vai ser diferente dessa vez, olhou para Carla, olhou para o uniforme azul com a mancha de água sanitária no joelho e disse que o diretor Souza tinha reunião. Eu espero, pode demorar bastante. Eu espero. A reunião demorou 20 minutos. Depois disso, mais 12 minutos que o diretor ficou na sala sozinho, provavelmente na esperança de que Carla tivesse ido embora, levado o problema embora junto. Carla não tinha ido. Ficou sentada na cadeira plástica do corredor com a bolsa no colo, olhando para a parede onde havia um cartaz sobre combate ao bullying que tinha desbotado ao sol, até as letras ficarem quase ilegíveis. Júlio Souza era um homem de 60 anos, com o tipo de cabelo que é penteado demais para ser natural e de menos para ser elegante. Usava gravata em dia de calor como declaração de autoridade. Abriu a porta da sala com um sorriso que era exatamente do mesmo tipo do sorriso de Cristiane, o tipo que significa o oposto do que parece. Dona Carla, que bom. Senta, por favor. A sala cheirava a café frio e a carpete úmido. Carla sentou na cadeira do lado de fora da mesa, a cadeira menor, a que fica posicionada levemente mais baixa, o tipo de coisa que não é acidente arquitetônico, mas sim escolha. Colocou a bolsa no colo. Contou o que Isabela havia contado. Usou as palavras exatas. Não acrescentou emoção, porque não precisava, os fatos já tinham emoção suficiente. Souza ouviu com a cabeça levemente inclinada, o tipo de inclinação ensinada em cursos de gestão de conflitos, que significa estou ouvindo, mas não necessariamente estou acreditando. Dona Carla,
Ele juntou as mãos em cima da mesa. A Cristiane é uma das professoras mais dedicadas que eu tenho. 22 anos de carreira, referência em língua portuguesa nessa regional. Uma profissional extremamente comprometida. Ela humilhou meu filho na frente de toda a turma. A senhora tem certeza de que entendeu bem a situação? Às vezes as crianças, no contexto emocional da adolescência, podem... Meu filho tem 15 anos e o relato não foi dele. Foi de uma colega de turma que presenciou tudo. Bom, mas adolescente também pode. A porta abriu sem bater. Cristiane Borges entrou com uma pasta embaixo do braço e uma expressão de alguém que aparece por acaso, mas que evidentemente não tinha aparecido por acaso. Estava impecável, blusa de seda cor de vinho, cabelo escovado como de costume, batom de sexta-feira. O tipo de mulher que parece sempre recém-saída de um salão de beleza, o que numa escola estadual de periferia de São Paulo ou é vocação ou é mensagem. Ah, desculpa interromper. Ela parou na porta com a mão na maçaneta, olhou para Carla com um segundo de silêncio calculado antes de sorrir. Ah, a senhora é mãe do Lucas, né? Que prazer conhecer. Dona Cristiane, entre. Souza disse isso com o alívio de alguém que acabou de receber reforço. Cristiane entrou, fechou a porta atrás de si, ficou de pé, não sentou. Ficou de pé de um jeito que era ao mesmo tempo cordial e fisicamente alto, olhando levemente de cima para Carla, que estava sentada na cadeira menor. Eu soube que a senhora queria conversar sobre o que aconteceu na terça. O tom era de uma terapeuta paciente com um paciente difícil. Olha, eu entendo a preocupação. Toda mãe fica preocupada, é natural. E eu respeito muito isso, mas eu preciso ser honesta com a senhora, como profissional de educação. O Lucas é um menino difícil. Carla não respondeu. Ele cria narrativas, entende? Não tô dizendo que é mentira deliberada, não é isso. É a percepção dele, a interpretação emocional dele. Mas o que aconteceu na terça foi uma conversa de sala de aula completamente dentro do normal. Eu devolvi as provas, fiz meus comentários pedagógicos de sempre, que é algo que eu faço com todos os alunos, sem exceção. A senhora comentou o tênis do meu filho. Cristiane inclinou a cabeça com o mesmo ângulo de Souza. Devia ser algo que ensinavam no mesmo curso. Eu mencionei, com carinho e com genuína preocupação pedagógica, que o material escolar do Lucas poderia ser melhorado. Isso faz parte do meu papel como educadora, olhar para o bem-estar integral do aluno, não só para a nota. Com carinho. Carla repetiu as duas palavras devagar, sem inflexão, como quem está examinando um objeto para decidir o que é. Exatamente. Na frente de 35 colegas. O ambiente de sala de aula é coletivo por natureza, Dona Carla. Não tem como, eu entendi. Carla se levantou, pegou a bolsa, olhou para Cristiane por um momento não com raiva, com uma atenção muito específica, o tipo que registra e arquiva. Obrigada pelo tempo de vocês. Souza levantou levemente da cadeira. Qualquer dúvida, a senhora pode entrar em contato pela secretaria, mas Carla já tinha aberto a porta. No corredor, andou devagar até o portão. Cumprimentou a guarda com um aceno de cabeça. Saiu na calçada, ficou parada no sol por um momento com as chaves na mão. Dentro dela havia uma coisa que não era exatamente raiva. Era mais velha que raiva. Era o reconhecimento de um padrão, a mesma inclinação de cabeça, o mesmo sorriso que não era sorriso, a mesma voz de quem está sendo razoável enquanto faz algo irrazoável. Ela tinha visto isso antes. Tinha usado isso antes do outro lado, quando ainda era advogada e precisava convencer um cliente de que o acordo era melhor do que parecia. No ônibus de volta, Lucas ligou para o celular dela. Mãe, você foi na escola? Fui. Silêncio de 3 segundos. Depois, e aí? A gente conversa em casa. Outra pausa. Então, com uma voz casual demais, o tipo de casual que é ensaiado. Mãe, como a gente prova que alguém faz coisa errada há muito tempo? Carla virou para o vidro da janela do ônibus. Por que você está perguntando isso? Perguntando assim, em geral, para uma matéria de sociologia, documentação, padrão de comportamento, testemunhos. Ela pausou. Por que, filho? Não, nada não.
Estava pensando numa coisa. Ela ficou olhando para o vidro o resto do trajeto, sem ver a rua. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Carla abriu o notebook, um positivo de 2018, com uma das dobradiças quebradas que ela segurava com um elástico largo e fez login no sistema interno da Secretaria Municipal de Educação. Ela tinha acesso porque era funcionária, mesmo que ninguém jamais tivesse pensado muito sobre o que uma faxineira podia enxergar dentro de um sistema de RH e protocolo de ocorrências. Ela digitou: Cristiane Borges, Unidade Escolar, Professor Anísio Teixeira. Apareceram 47 entradas de protocolo entre 2020 e 2025. Carla ficou olhando para a tela por um tempo. Abriu a primeira entrada. Leu. Abriu a segunda. A 10ª. A 27ª. Eram 1h30 da manhã quando ela fechou o notebook. Foi até o quarto do filho, abriu a porta devagar e ficou parada no vão, olhando para ele dormir. O celular sem chip estava no carregador do lado da cama, a tela apagada. Ela fechou a porta e foi fazer café. 3 dias depois, no intervalo de quinta-feira, Eduardo Borges entrou na sala de estudos com 2 amigos e jogou a mochila couro legítimo, loja do shopping, na cadeira do lado de Lucas, com uma força calculada, não forte demais. Só o suficiente para fazer barulho, para marcar presença. Oi, gênio. Eduardo disse isso sorrindo, com o sorriso de quem cresceu vendo a mãe usar sorriso como ferramenta e aprendeu a usar o mesmo. Tinha o mesmo tamanho de Lucas, talvez 1 centímetro a mais, o tipo de vantagem que ele explorava quando estava de pé e Lucas estava sentado. Sua mãe foi reclamar na diretoria. Minha mãe me contou. Achou muito engraçado. Ele pegou o caderno da mochila com movimentos lentos, de quem tem tempo sobrando. Falou que ela foi de uniforme de faxineira e tudo, com a manchinha no joelho e tudo. Lucas virou a página do caderno. Sua mãe limpa banheiro, né? Eduardo disse isso olhando para o caderno dele, não para Lucas, uma técnica. Falar como se fosse para si mesmo, como se fosse só um pensamento escapando em voz alta. Nada demais, não. Alguém tem que limpar. Eduardo. A voz de Isabela veio da porta, seca e direta. Ela estava encostada na batente com os braços cruzados. Tá na hora da aula. Eduardo olhou para ela, levantou as mãos em sinal de paz, saiu com os 2 amigos, rindo de alguma coisa que Lucas não ouviu. Isabela sentou do lado de Lucas. Você tem alguma coisa? Ela disse isso como afirmação. Eu vi você com o celular velho durante a prova de história na semana passada. Você não estava jogando. Lucas levantou os olhos para ela pela primeira vez. Isabela tinha essa coisa de olhar direto para você, sem piscar, que a maioria das pessoas achava desconcertante. Você está gravando? Ele ficou quieto por um momento. Então, não. Isabela não disse nada. Deixou o não suspenso no ar entre eles. Tem uma coisa que você precisa saber. Ela abriu o caderno como se fosse estudar, mas não olhou para o caderno. Priya Kapoor. Você lembra dela? A que saiu no ano passado? Isso. Você sabe por que ela saiu? Lucas esperou. A Cristiane acusou ela de plágio numa redação. Disse que o texto era bom demais para ser dela. Isabela passou o dedo pela borda do caderno. A diretoria fez investigação interna. Priya passou por 3 reuniões. Os pais dela foram chamados 5 vezes. No final, não acharam prova nenhuma. Porque não tinha prova nenhuma, a Priya simplesmente escrevia bem. Mas o processo durou 2 meses. Ela teve crise de ansiedade. Faltou 2 semanas. Em maio, os pais pediram transferência. O ventilador de teto girava devagar, movimentando o ar quente sem resfriar nada. Por que você está me contando isso agora? Porque ontem à tarde eu ouvi a Cristiane no corredor perto da sala dos professores. Não ouvi tudo. Ouvi a prova do meio período, preciso que você confirme e vai ser rápido. Ela olhou para ele. Ela estava falando com o Eduardo. Lucas fechou o caderno. O peso do celular no bolso era uma coisa física, específica. 43 arquivos de áudio. 44, na verdade, ele tinha gravado mais um na terça-feira, quando Cristiane tinha devolvido um trabalho de Eduardo com nota 7,5 e tinha explicado para a sala, com a voz de quem está sendo justa,
que às vezes a gente precisa compensar a teoria com a prática, e o Eduardo se destaca muito nas atividades práticas, o que era, como todo mundo na sala sabia, uma mentira educada, porque Eduardo não se destacava em nada, exceto em ser filho de quem era. Lucas poderia mostrar os arquivos para a mãe agora, poderia ligar nesse momento, mas ele sabia o que ia acontecer depois disso. Carla Mendes tinha passado 4 anos sendo invisível. Ele sabia disso não porque ela tivesse contado, ela não contava, mas porque filho que cresce junto com a mãe aprende a ler o que não é dito. Sabia sobre o escritório que fechou quando ele tinha 11 anos, sobre as caixas que foram para o depósito, sobre o ano inteiro que ela passou sem sair de casa a não ser para procurar emprego. Sabia que o trabalho na secretaria não era o que ela queria ser, mas era um lugar onde ela tinha conseguido voltar a funcionar. Se ele mostrava os arquivos agora, antes da hora, a mãe ia ter que usar o que ela era antes. E ele não sabia se ela estava pronta. E se ela não estava pronta e desse errado, ia ser pior do que não fazer nada. Então ele ficou com os arquivos no bolso. Obrigada, ele disse para Isabela. Na sexta-feira de manhã, Carla recebeu uma mensagem do número da escola no WhatsApp. Prezada responsável, comunicamos que o aluno Lucas Santos, 9 grau ano B, está sendo investigado por suspeita de irregularidade na prova de meio período de língua portuguesa realizada em 14 1/10. Solicitamos sua presença para a reunião de esclarecimento na próxima terça-feira, 19 1/10, às 14, na sala da direção. Atenciosamente, Secretaria Escolar E.E. Prof. Anísio Teixeira. Carla leu a mensagem 3 vezes. Foi até o banheiro, abriu a torneira, lavou o rosto com água fria, se olhou no espelho por um tempo. Voltou para a cozinha. Lucas estava tomando café. Ela colocou o celular na mesa, virado para ele. Lucas leu. Não mudou de expressão, mas as mãos, em volta do copo de café, apertaram levemente. Lucas. Mãe, você colou nessa prova? Não. Me olha. Ele levantou os olhos. Os olhos dele eram parecidos com os dela. Essa era uma das coisas que Carla às vezes parava para pensar. Que existe alguma coisa que passa de uma pessoa para outra, que não é só genética, é também o lugar de onde vem o olhar. Tirei 10, mãe. Mesma nota que tirei na prova anterior. Tenho o caderno de estudos com a anotação de cada texto que caiu. Ele pausou. Mas ela não vai usar o caderno. Ela vai usar o Eduardo. O apartamento ficou quieto. Lá fora, alguém buzinou 1 vez, 2 vezes, parou. Carla pegou o celular de volta. Ficou olhando para a mensagem por um tempo. Naquele momento, com a frieza específica das coisas que a gente entende tarde demais e cedo o suficiente, ela entendeu que não era mais sobre um tênis ou um caderno de papelão. Era sobre um sistema que funcionava há pelo menos 4 anos, com pelo menos 47 registros, e que ia continuar funcionando até que alguém fizesse algo que o sistema não estava esperando. Ela abriu o notebook e foi até a pasta que tinha criado na quarta-feira de madrugada. Começou a organizar as entradas de protocolo em ordem cronológica, depois por tipo de ocorrência, depois por nome de aluno. Eram 4 da tarde quando ela parou. 47 páginas. 8 alunos, identificados nos últimos 4 anos, incluindo Priya Kapoor, transferida em março. 3 e-mails internos entre Cristiane Borges e Júlio Souza, acessíveis porque tinham sido arquivados no sistema de protocolo por engano, o tipo de falha que acontece quando o sistema é velho e ninguém presta atenção no que uma faxineira pode acessar. Nenhum desses e-mails tinha recebido encaminhamento formal. Em 2 deles, Souza sugeria que o caso fosse mantido em análise. Carla imprimiu tudo no mercadinho da esquina, colocou numa pasta azul, escreveu na capa com a letra que ela usava quando era advogada, a letra que, diferente da letra do dia a dia, não tremia. Carla Mendes, OAB, SP 187.432, advogada trabalhista. Ficou olhando para o que tinha escrito, depois fechou a pasta.
Na terça-feira de tarde, Carla chegou à escola às 13h45 com a pasta debaixo do braço e o uniforme azul de sempre. Tinha trabalhado o turno da manhã inteiro, não tinha dado tempo de trocar, ou talvez tivesse dado e ela tivesse escolhido não trocar, mas isso era uma coisa que ela não estava pronta para analisar ainda. Lucas estava do lado de fora esperando. Tinha saído mais cedo com autorização que a própria Cristiane tinha assinado, o que Carla achou significativo de uma forma que ela ainda não conseguia nomear completamente. Você não precisa entrar, Carla disse. Eu sei. Lucas ficou onde estava, com a sacola do Extra no ombro. Lucas, mãe, eu entro. Ela olhou para ele. 15 anos, uniforme passado com o ferro torto que deixava uma linha levemente diagonal na manga, tênis com o solado refixado com fita isolante nova. Olhos iguais aos dela. Tudo bem, ela disse, e entrou. A sala da direção estava cheia de uma forma que ela não estava esperando. Júlio Souza atrás da mesa, com a gravata de hoje que era listrada. Cristiane numa cadeira lateral, pasta no colo, com o sorriso que ela já estava usando antes de Carla abrir a porta, como quem se prepara para a foto. E mais dois. Uma mulher de cabelos brancos, que Souza apresentou como coordenadora pedagógica, Dona Márcia, óculos de leitura pendurado no pescoço, caderno aberto, e um homem jovem sentado na outra cadeira lateral, que Carla levou um segundo para reconhecer porque estava de uniforme escolar, as mãos cruzadas em cima da mesa, com a postura de quem foi orientado sobre como sentar. Eduardo Borges, como testemunha. Lucas entrou atrás de Carla e parou quando viu o colega. Os dois se olharam por um momento. Eduardo desviou primeiro. Dona Carla, que bom que a senhora pôde vir. Cristiane se levantou levemente, o suficiente para parecer cordial. A gente resolve isso com calma, sem estresse nenhum. Pode sentar. Carla sentou. Lucas ficou de pé atrás da cadeira dela. Souza começou a falar com a mesma inclinação de cabeça. As mesmas mãos juntas, a mesma voz de procedimento. Explicou que havia sido identificada, durante a correção do meio período, uma similaridade entre a prova de Lucas e material disponível online. Que um colega de turma, ele gesticulou discretamente em direção a Eduardo, sem usar o nome, como quem mantém formalidade, sem ter formalidade nenhuma, havia relatado ter observado Lucas com o celular durante a realização da avaliação. O celular sem chip? Lucas disse. Todos olharam para ele. Meu celular não tem chip, não tem internet. A senhora pode verificar agora se quiser. Ele tirou o Samsung do bolso e colocou em cima da mesa. Senha é 00000. Souza olhou para o celular. Olhou para Cristiane. Cristiane não perdeu o sorriso. O importante não é o celular em si, Lucas. É a semelhança do conteúdo com material que... Que material? Carla perguntou. Há passagens na prova do Lucas que são muito próximas a uma análise literária disponível num blog educacional. Cristiane abriu a pasta e deslizou uma folha impressa em direção a Carla. A senhora pode ver aqui, lado a lado. Carla não olhou para a folha ainda. Olhou para Cristiane, bem nos olhos. Dona Cristiane. Ela colocou a própria pasta em cima da mesa, abriu. Antes de continuar, eu preciso me apresentar adequadamente, porque na nossa última conversa ficou uma coisa importante sem ser dita. Ela tirou a primeira página da pasta e empurrou em direção ao centro da mesa. Meu nome é Carla Mendes, OAB, SP 187.432. Advogada trabalhista com 20 anos de experiência, com ênfase em direito educacional e relações de trabalho, atualmente com licença administrativa, suspensa por processo de regularização. Ela empurrou a pasta inteira para frente. E passei os últimos 4 anos trabalhando como servidora de limpeza nessa Secretaria Municipal de Educação, o que me deu acesso regular ao sistema interno de protocolos administrativos. E o que eu encontrei nesse sistema é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, com 47 páginas de documentação. A sala ficou quieta. Não o silêncio de antes, o silêncio educado de reunião institucional.
Era outro silêncio. O silêncio de quando o chão muda de textura embaixo dos pés de todo mundo ao mesmo tempo e ninguém sabe ainda o que fazer com isso. Dona Márcia se inclinou levemente para frente. Souza não se mexeu, mas a cor do rosto mudou, um escurecimento sutil que Carla reconheceu de anos de audiências. A cor de quem acaba de calcular que cometeu um erro que não é reversível e ainda não sabe exatamente a extensão do dano. Cristiane ficou olhando para a pasta aberta. São 47 registros de protocolo internos. Carla continuou, com a voz que ela não usava há 4 anos, organizada, sem pressa, cada palavra no lugar exato, sem ornamento. Cobrindo o período de 2020 a 2025, todos relacionados a reclamações e ocorrências envolvendo a professora Cristiane Borges nessa unidade escolar. Reclamações de responsáveis, de alunos maiores de idade, de uma funcionária administrativa que solicitou transferência de unidade em 2023. Além disso, há 3 comunicados internos, trocados entre a professora Cristiane e o diretor Souza, arquivados no sistema de protocolo, provavelmente por equívoco administrativo, nos quais o diretor confirma o recebimento de 2 dessas reclamações e orienta que sejam, cito, mantidas em análise, sem encaminhamento ao Conselho de Ética ou a qualquer instância formal competente. Souza abriu a boca. Eu ainda não terminei, Carla disse, sem elevar a voz. Souza fechou a boca. Entre os casos documentados está o de uma aluna chamada Priya Kapoor, acusada de plágio em redação em março do ano passado. O processo durou 2 meses. Nenhuma evidência de irregularidade foi encontrada. A aluna foi transferida em maio. Carla virou uma página. O padrão nos 47 registros é consistente. Alunos de renda familiar baixa, desempenho acima da média, sem histórico disciplinar. Acusações que surgem após contato dos responsáveis com a direção ou após o aluno demonstrar desempenho superior ao de colegas específicos. Ela não olhou para Eduardo quando disse isso. Não precisava. Esse padrão configurar, no mínimo, assédio moral sistêmico em ambiente escolar, com possível enquadramento em abuso de autoridade funcional, conforme o artigo 8º do ECA, combinado com dispositivos da LDB e da legislação disciplinar do servidor público estadual. Cristiane se mexeu pela primeira vez desde que Carla tinha começado. Que bom que a senhora preparou tanta coisa. A voz dela tinha mudado, ainda controlada, mas tinha perdido a camada de mel que ficava por cima. O que ficou era mais duro, mais real, as bordas expostas. Mas nada disso altera o fato de que existem evidências concretas de irregularidade na prova do seu filho. E eu tenho um depoimento do seu filho, de um aluno do seu filho, Dona Cristiane, que estava sentado a 2 metros do Lucas durante a avaliação e que a senhora claramente orientou antes desta reunião, dado que ele está aqui sentado com as mãos cruzadas e postura ensaiada desde que a gente entrou. Carla olhou para Eduardo pela primeira vez, direto. Eduardo, quantos anos você tem? Eduardo piscou. 16. 16 anos. Sua mãe trouxe você aqui para depor contra um colega de classe. Espero que você saiba que depoimento falso em processo disciplinar escolar tem consequências para quem dá o depoimento também, legais e disciplinares. Eduardo olhou para Cristiane com os olhos de quem percebe de repente que o chão em que está de pé tem uma textura diferente da que achava. Cristiane colocou a mão no ombro do filho. O gesto que pretendia ser protetor pareceu, no contexto, mais próximo de controle. Eduardo não vai depor nada que não seja a verdade. Tenho certeza. Carla fechou a pasta. O que estou dizendo, com toda essa documentação em cima desta mesa, é que a acusação contra o meu filho chegou exatamente 2 dias úteis após eu ter comparecido a esta escola para fazer uma reclamação formal sobre o comportamento da professora. Isso é um padrão e está documentado. O ventilador de teto girava. Eduardo olhava para o tampo da mesa.
Dona Márcia tinha o caderno aberto, mas não estava escrevendo. Estava olhando para Cristiane com a expressão de quem chegou no fim de uma paciência que durava muito mais do que esta reunião. Cristiane ficou olhando para a pasta por um tempo. Depois olhou para Souza. Depois olhou para Carla com uma expressão de recalibramento, não medo, ainda não, mas recálculo ativo. A mulher estava reorganizando o tabuleiro em tempo real. Bem, ela fechou a própria pasta. Eu acho que essa conversa precisaria de mais tempo do que temos disponível hoje para ser conduzida com o rigor que merece. Há material de ambos os lados que precisa ser analisado com cuidado e critério. Seria precipitado tomar qualquer decisão agora. Ela olhou para Souza. Júlio, talvez um reagendamento não vai adiantar. A voz de Lucas saiu firme, do lugar onde ele estava parado desde que tinham entrado. Todo mundo olhou para ele. Lucas, Carla disse, baixinho, com o tom de aviso. Ela vai sair daqui hoje e vai organizar outra coisa, e a gente vai ter que voltar. E vai ser a mesma coisa de novo, com outro argumento, outro documento, mais um reagendamento. Os olhos dele eram os olhos de alguém que passou 2 meses e 12 dias pensando nesse momento específico. Mas eu tenho uma coisa. Ele colocou a mão no bolso da calça. O Samsung G2 Zemchep. O celular era de R$ 230, comprado no Magazine quando Lucas tinha 11 anos. A tela tinha uma rachadura no canto superior direito. A capa de borracha preta estava gasta nas bordas, sem número, sem dados móveis, sem nenhum aplicativo que dependesse de internet. Tinha um aplicativo de gravação de voz. Lucas desbloqueou a tela, foi em gravações de voz, e girou o celular para que a tela ficasse visível para todo mundo na mesa. 48 arquivos, ele disse. 2 meses e 12 dias. Cristiane olhou para a lista na tela sem dizer nada. O primeiro é do dia 3 de setembro. Lucas não abriu o arquivo ainda, só falou. A senhora comentou em voz alta para a sala que era curioso eu ter tirado 9,5 numa prova de interpretação, sendo que, cito, esses casos de casa às vezes têm dificuldade com a norma culta. Ele deslizou o dedo pela lista. Não sei o que a senhora quis dizer com esses casos de casa, mas a sala toda ouviu. Eu também. Dona Márcia limpou a garganta. O arquivo 46 é de sexta-feira passada. 19 minutos e 32 segundos de duração. A senhora e o Eduardo no corredor perto da sala dos professores, às 15h40. Lucas encontrou o arquivo na lista. Parou com o dedo em cima do ícone de play. Posso tocar? Ninguém disse nada. Ele abriu. A qualidade do áudio era a qualidade de um celular barato num corredor de escola com eco de teto alto, um pouco de reverberação, o som de passos ocasionais ao fundo, uma cadeira sendo arrastada em algum lugar distante. Mas as vozes estavam claras. Precisa ser simples. Você viu ele com o celular durante a prova, não viu? Mãe, mas eu não vi direito, eu estava... Eduardo. A voz de Cristiane no áudio tinha uma impaciência que a voz dela na sala de reunião nunca tinha mostrado. Não precisa ser detalhado, precisa ser consistente. Você viu ele mexendo no celular. Ponto. E se ele provar que o celular não tem internet, isso não é preocupação sua. A questão não é o celular, é a semelhança com o material online. O celular é só para justificar a abertura da investigação. Você entende a diferença? Pausa longa. Entendo. Bom, então você confirma que viu ele mexer no celular durante a prova. Nada mais. Não inventa detalhe, não acrescenta nada, só confirma. Lucas fechou o arquivo. O silêncio que entrou na sala depois era de outro tipo. Era o silêncio pesado, específico, de quando uma mentira é exposta não no momento em que alguém acusa, mas no momento em que a mentira fala por si mesma com a própria voz. Eduardo tinha as mãos abertas em cima da mesa agora, não mais cruzadas abertas e paradas, como se não soubesse mais o que fazer com elas. Ele olhou para a mãe. Cristiane estava olhando para o celular. Pela primeira vez, desde que Carla tinha entrado naquela sala, e provavelmente pela primeira vez em muito tempo, Carla pensou Cristiane Borges não tinha uma expressão preparada no rosto.
Era o que ficava quando a expressão ia embora. Um rosto que parecia subitamente menor, mais cansado, as linhas em volta da boca mais profundas do que o batom escorregava para tapar. Durou uns 4 segundos. Depois, ela se virou para Souza. Júlio, gravação sem consentimento em ambiente escolar tem implicações legais que acabei de ouvir. A voz de Dona Márcia cortou a de Souza e a de Cristiane ao mesmo tempo, com uma precisão que Carla não estava esperando da mulher de cabelos brancos, que até então tinha ficado observando. Márcia estava olhando para Cristiane com a expressão de quem chegou no fim de algo que durava muito mais tempo do que essa reunião. Júlio, isso vai para o Conselho de Ética. Hoje, não na semana que vem, não quando tivermos tempo de analisar com calma. Hoje. Eu sou testemunha presencial do que acabei de ouvir. E você também é. E os dois sabemos o que acontece quando testemunha presencial omite ocorrência. Souza abriu a boca, fechou, olhou para o celular, olhou para a pasta de Carla, olhou para Cristiane. Cristiane estava recalculando de novo, mas agora havia menos com que calcular. A expressão que voltou ao rosto dela era diferente das anteriores, sem mel, sem impaciência, sem o sorriso preparado. Era a expressão da voz real, Carla imaginou. A voz que existia quando não havia mais nada em cima dela. Áudio gravado sem anuência do interlocutor, em contexto de conversa privada, não é necessariamente admissível como prova em processo administrativo. As palavras saíram medidas, técnicas, mas com menos convicção do que tinham quando o sorriso ainda estava no rosto. Há jurisprudência sobre isso. Em corredor de escola, com menores de idade, no contexto de instrução para falso depoimento, Carla disse, sem tom de triunfo, só informação, a legislação brasileira é bastante específica sobre o que é e o que não é admissível. Eu sei isso porque é minha área de atuação. E o Conselho de Ética vai ter acesso às mesmas referências que eu. Cristiane ficou olhando para ela por um tempo. 4 anos. Ela disse isso quase para si mesma, calculando em voz alta. A senhora ficou 4 anos limpando o corredor nessa secretaria. Fui eu mesma. Por quê? A pergunta era real. Havia até uma curiosidade genuína nela. O tipo que aparece quando a capa vai embora e sobra a pessoa. Carla ficou quieta por um momento. Às vezes, a gente precisa ficar quieto por um tempo, ela disse. Mas quieto não é o mesmo que invisível. Souza carregou a garganta. Bem, considerando tudo o que foi apresentado hoje, o procedimento adequado é encerrar esta reunião e iniciar o processo formal de investigação junto ao Conselho. Uma coisa antes. Lucas ainda estava de pé. Ele foi em gravações de voz, tirou um print da lista completa de arquivos. Eu quero protocolar esse print como documento dessa reunião. Olhou para Dona Márcia, não para Souza. E quero que o celular fique guardado pela coordenação até o processo terminar, como evidência formal. Márcia assentiu sem hesitar. Pode deixar comigo. Lucas colocou o celular em cima dos documentos de Márcia. Pegou a sacola do extra, olhou para a mãe. Carla se levantou. Pegou a pasta azul. Olhou uma última vez para Cristiane com aquela atenção específica que registra e arquiva, sem raiva, sem triunfo. A senhora vai receber notificação formal pela secretaria, Carla disse. Até a conclusão do processo, recomendo que a senhora não modifique nenhum documento. Não tente contato com alunos ou responsáveis envolvidos nos registros que apresentei. E não, eu sei o que não devo fazer. A voz de Cristiane saiu fina. Então, estamos bem. Carla foi até a porta. Lucas abriu para ela. Saíram. No corredor, passaram pela secretária com os óculos de grau, que olhou para eles de cima da mesa sem dizer nada. Passaram pela guarda no portão, que disse boa tarde. Saíram na calçada. O sol das 4 da tarde em São Paulo, em novembro, tinha aquela qualidade branca e cansativa, sem sombra suficiente.
Uma moto passou rápido. Dois meninos com uniforme de outra escola corriam no lado oposto da calçada. Carla andou 2 passos e parou. Lucas parou do lado dela. Ficaram os dois na calçada, com o barulho do trânsito na avenida e o cheiro de óleo de pastel vindo do trailer na esquina. Mãe. A voz de Lucas saiu diferente do que ela estava esperando. Não era a voz de quem acabou de vencer alguma coisa. Era a voz de 15 anos com muito mais dentro do que 15 anos deveriam precisar carregar. A gente vai ganhar? Ela ficou quieta por um momento. Havia um jeito de responder essa pergunta que era reconfortante, e havia um jeito que era honesto. Ela estava cansada demais, depois de 4 anos sendo invisível, de escolher o reconfortante quando o honesto servia melhor. Não sei, ela disse, mas eles não têm mais como fingir que não sabem. Lucas assentiu levemente com a cabeça. Do trailer na esquina vinha o cheiro de pão de queijo quentinho, aquele cheiro específico de polvilho quente que não tem substituto e que Carla associava com certas manhãs de quando Lucas era criança e eles ainda moravam no outro apartamento, o maior, quando o escritório ainda existia. Ela olhou para o trailer. Olhou para o filho, tomou uma decisão que não tinha nada a ver com processo, conselho de ética ou secretaria. Vem. Foram até o trailer. A mulher que vendia era de uns 60 anos, com avental florido e o tipo de cara de quem já viu muita coisa e não vai se surpreender com mais nada hoje. 2 pão de queijo e 2 cafezinho. Ficaram de pé na grade de ferro da lateral do trailer, comendo. O pão de queijo estava com aquele calor de dentro que derrete na língua antes de a gente decidir mastigar. Lucas comeu o primeiro em 2 pedaços. Você foi advogada? Ele disse. Não era pergunta. Fui. Carla segurou o copinho de café com as 2 mãos. Abri um escritório quando você tinha 6 anos. Fechei quando você tinha 11. Por que fechou? Tomei uma decisão errada num caso grande. Perdi o caso, perdi o cliente, perdi a maioria dos outros clientes depois. Não é o tipo de erro que você comete e no dia seguinte tá tudo bem. Levou um tempo. Lucas estava olhando para a rua, para o fluxo do trânsito no fim do dia. Por que você nunca me contou? Porque você tinha 11 anos e não precisava carregar isso junto comigo. Eu tenho 15 agora. Eu sei. Ela deu um gole no café, que estava quente e forte do jeito certo. Eu devia ter te contado antes. Essa é a verdade. Ficaram quietos por um momento. Uma Kombi passou buzinando sem motivo claro. O cheiro de óleo do trailer se misturava com o cheiro de escapamento e com alguma coisa doce que vinha de um vendedor de milho um pouco mais adiante. O celular, Lucas disse. Carla olhou para ele. Ele ainda estava olhando para a rua, não para ela. Eu estava gravando desde o dia 3 de setembro, 2 meses e 12 dias. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, sabia que o padrão era parecido com o que a Isabela tinha me contado sobre a Priya. Mas se eu te mostrasse os arquivos antes, você ia ter que usar o que você era antes de 2019. E eu não sabia se você estava pronta para isso. Ele pausou. Então eu esperei. Achei que estava protegendo você. A mulher do avental florido estava ajeitando a bandeja, sem olhar para eles, com a discrição de quem aprende a não ver o que não é para ser visto. Mas eu errei. Lucas virou para Carla. Os olhos iguais aos dela, com aquele lugar de onde vem o olhar que não é genética só, é também convívio, é também tudo que passa de uma pessoa para outra sem nome. Você levou mais porrada do que precisava por causa do meu silêncio. Isso também é verdade. Carla ficou olhando para o filho por um tempo. Havia um tipo de orgulho que não cabe bem no peito, que ocupa espaço demais para ser só orgulho que é orgulho e dor e amor, e a pergunta que toda mãe faz em silêncio de quando era que a criança virou a pessoa que está na sua frente, e por que ninguém avisa. Ela colocou a mão no ombro dele, não um abraço, porque a calçada era estreita e havia gente passando, mas uma mão no ombro, firme e sem cerimônia, do tipo que tem palavras dentro, mas não precisa das palavras.
Termina o café, ela disse. Eles terminaram o café. Na semana seguinte, Carla deu entrada em representação formal no Conselho de Ética da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, instruída com 47 páginas de documentação e 48 arquivos de áudio, listados em ata pela coordenadora Márcia Santos como evidência colhida em reunião oficial com testemunha institucional presente. 3 semanas depois, Cristiane Borges foi afastada preventivamente das atividades docentes na escola estadual Professor Anísio Teixeira, aguardando conclusão do processo disciplinar. O afastamento era remunerado por disposição legal. Carla explicou isso para Lucas quando ele achou injusto. Disse que era assim que o processo funcionava, que demorava mais do que a raiva, mas era o que durava, o que deixava marca em prontuário, o que fechava a porta de forma que não abria de novo tão facilmente. Júlio Souza recebeu advertência formal por omissão administrativa, registrada em prontuário. Ficou no cargo porque a advertência formal não é suficiente para demissão e porque o sistema de proteção mútua entre diretores de escola estadual tem espessura suficiente para absorver a advertência sem cair. Mas a advertência estava lá. Dona Márcia sabia que estava lá. Souza sabia que Márcia sabia. E isso mudou alguma coisa na textura do corredor quando eles se cruzavam. Isabela foi a primeira a saber. Lucas contou no intervalo de quinta-feira, perto do bebedouro, e ela ouviu tudo com os braços cruzados e uma expressão que percorreu a concentração, a satisfação, e chegou em alguma coisa mais difícil de nomear o rosto de quem apostou sem garantia e viu a aposta voltar. Você gravou tudo desde setembro. E não me contou, ela disse. Não contei. Ela ficou olhando para ele. Você é muito irritante, sabia? Oisai, mas foi certo. Ela descruzou os braços. O que você fez foi certo. Priya Kapoor mandou mensagem para Isabela no Instagram. Elas tinham ficado em contato depois da transferência. Isabela repassou para Lucas. Lucas repassou para Carla. Carla ligou para a família de Priya e perguntou se tinham interesse em entrar com representação formal, com o suporte dela, sem custo. A mãe de Priya ficou em silêncio por tanto tempo no telefone que Carla achou que a ligação tinha caído. Depois a mulher disse, em português com sotaque gujarati, que não tinha perdido depois de 14 anos em São Paulo, que havia guardado tudo. Cada convocação, cada e-mail, cada papel que tinham assinado ou recebido durante os 2 meses do processo. Havia guardado porque não sabia para que servia, mas havia guardado. Serve para isso, Carla disse. No total, 6 famílias entraram com representação. Carla representou todas, sem cobrar, porque havia uma diferença entre ser advogada para pagar as contas e ser advogada para fazer o que a profissão significava, e ela tinha passado 4 anos confundindo as duas coisas, ou fingindo que precisava confundir. A licença da OAB foi reativada após processo administrativo padrão, com documentação de atuação pro bono anexada. A servidora da secretaria responsável pelo processamento era uma mulher chamada Teresa, que tinha sido colega de corredor de Carla durante 2 anos e meio, e que, quando viu o nome no formulário, ficou olhando para o papel por um tempo antes de carimbar. Eu sempre achei que você era diferente das outras, Teresa disse. Carla não soube bem como responder a isso. Na segunda semana de dezembro, às 6h40 da manhã, o celular de Lucas vibrou com um e-mail. Ele estava dormindo. Carla estava na cozinha tomando o primeiro café do dia antes de sair para o trabalho. Ela ainda trabalhava na secretaria, porque o processo de Cristiane era sobre Cristiane, não sobre o contrato de Carla, e porque ela precisava do dinheiro, e porque tinha aprendido a distinguir entre o lugar onde você trabalha e o lugar onde você é. Ela ouviu o celular vibrar 1 vez, 2 vezes no quarto do filho. Depois, ouviu o silêncio, que às vezes é mais barulhento do que qualquer notificação. Depois ouviu, do quarto, abafado pela parede. Mãe. Ela conhecia essa voz. Conhecia cada versão dela há 15 anos. Colocou o café na pia e foi até o corredor. Lucas estava na porta do quarto com o celular virado para ela. A tela mostrava o e-mail do IFSP,
Instituto Federal de São Paulo, aberto na mensagem de resultado da seleção de bolsas para o ensino médio técnico em informática. 9 candidatos aprovados, vaga única na modalidade renda familiar per capita até um salário mínimo e meio. O nome no topo da lista era o dele. Carla leu. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: vai ter que levantar mais cedo. Lucas olhou para ela. O IFSP é mais longe. O ônibus sai às 6h20 da manhã. Ela virou para a cozinha. Vou esquentar mais café. Lucas ficou parado na porta do quarto por um segundo com o celular na mão. Depois soltou uma risada pequena, real, do tipo que sai antes de a pessoa decidir se vai rir. Mãe, que foi? Obrigado. Carla estava de costas para ele, em frente ao fogão, mexendo na panelinha. Ela não virou. Vai se arrumar, ela disse. Tô fazendo ovos. E fez.